Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso, desde já eu te convido a se inscrever no canal, caso não seja inscrito, a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Também desde já eu te peço para que deixe o seu like, para que também compartilhe este vídeo com mais pessoas e faça um comentário sobre este vídeo. Amados irmãos, estamos aqui de volta para o nosso programa de estudos da Escola Bíblica Dominical. Sempre o nosso canal, nós estamos postando aqui os estudos das lições da Escola Bíblica. E estamos, desta feita, estudando as lições do primeiro trimestre do ano de 2025, com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, uma temática muito importante, não é? E nós convidamos você a estar conosco semanalmente aqui para acompanhar os nossos estudos e você certamente será muito edificado. Desta feita, nós estamos aqui para o estudo da lição de número 2, que traz como título Somos Cristãos. E o convidado para estudar conosco este assunto é o presbítero Ezequias Rodrigues, da Assembleia de Deus, Templo Central de Aracatiaçu. E o irmão Ezequias, como ele está distante de nós, ele participa de forma remota. E agora eu vou passar a oportunidade para que o irmão Ezequias saúde os nossos irmãos e se apresente. Aliás, ele já é conhecido aqui do canal, mas é sempre bom porque sempre nós temos novas pessoas entrando, assistindo os vídeos. É importante que o Ezequias também fale um pouco a seu respeito. E logo em seguida estaremos estudando o assunto que é proposto para esta lição. Ezequias está com oportunidade. A paz do Senhor, presbítero Josué, a paz do Senhor a todos os inscritos no canal Bereano Pentecostal e a todos que assistem esse vídeo. Gostaria de louvar a Deus pela vida do presbítero Josué, que administra esse canal Bereano Pentecostal, que tem sido uma bênção na vida de todos aqueles que gostam, que amam o ensino. Pois toda semana é produzido conteúdos de qualidades que servem de embasamento e subsídio para os nossos superintendentes e professores da Escola Bíblica. É sempre um prazer e uma alegria contribuir com o canal Bereano Pentecostal. Já deixamos aqui um convite especial a você que ainda não é inscrito, que está assistindo pela primeira vez esse vídeo ou o canal Bereano Pentecostal, se inscreva, assine o sininho das notificações e você será notificado e avisado todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui do canal Bereano Pentecostal. Vai ser um grande prazer e alegria tê-lo conosco. Sou o irmão Ezequias Rodrigues, sirvo ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus Templo Central, em Aracatiaçu, Ceará. E também servimos o Departamento de Escola Bíblica e pela misericórdia do Senhor já estamos há 15 anos realizando a obra do Senhor em frente a esse departamento que é tão especial e que é de suma importância na vida da igreja. Glória a Jesus. Presbítero Ezequias, a honra é toda nossa, sempre tê-lo aqui conosco. O irmão está conosco desde o início aqui do canal, né? Logo participando dos vídeos e contribuindo aqui com os nossos conteúdos. Então, a nossa alegria aos irmãos, também a nossa saudação aos irmãos de Aracatiaçu, ao pastor Jamim, a todo o trabalho do Senhor aí em Aracatiaçu, cidade maravilhosa, da qual também
eu faço parte, né? A história, aliás, a minha história, né? Também tem a ver com Aracatiaçu. E eu quero, meu querido amado presbítero, vamos dar agora início ao estudo da nossa lição. A lição de número 2, que tem como título Somos Cristãos. O texto áureo diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos 15 e 19. A verdade prática diz: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gálatas, no capítulo 2, versículos de 1 a 9 e também no versículo 14. Mas Ezequias, leia, por favor, os objetivos da lição, para a gente dividir também aqui essa parte introdutória da nossa lição. Bem, os objetivos da lição: objetivo primeiro, apresentar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Objetivo 2, elencar expressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. Objetivo 3, mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Muito bem. A nossa palavra-chave é evangelho, né? E eu quero, assim, antes da gente passar o comentário dos pontos, mas aqui só levantar um pouco a temática do trimestre, né, que nós estamos estudando sobre as heresias, né, as diversas ideias que se contrapõem às doutrinas bíblicas, às doutrinas que a igreja tem defendido ao longo dos séculos, né? E essas heresias, esses movimentos que não são ortodoxos, que não são realmente condizentes com a verdade do evangelho, eles existem desde o início, né? Desde o início da igreja. Logo, quando a igreja começou, eles já se manifestaram. A lição 1, nós fizemos aquela introdução sobre o que é apologética, a importância desse ramo da teologia, né? Que é a defesa da fé cristã. E hoje nós já vamos começar aqui trabalhando o primeiro movimento, né? Vamos dizer assim, herético, que tenta minar as bases da fé cristã. E o título da lição, irmãos, é Somos Cristãos. Por que esse título, né? Eu quero que você faça aqui a sua introdução, trazendo assim, qual o foco desta lição que hoje nós vamos estudar. Já vamos tocar aqui em uma das heresias, né? De um movimento anticristão que se opôs ao cristianismo. E eu queria que você já trouxesse qual o foco da lição, o que o comentarista desta lição, no caso o pastor Ezequias Soares, que é seu xará, né? Ezequias Soares, é o Ezequias Rodrigues. O que o comentarista ele procura estabelecer, né? Sobre o tema do trimestre aqui nesta lição. Bem, o comentarista, presbítero Josué, ele traz aqui, ele mostra a distinção entre a lei de Moisés e a graça. É justamente o ponto de divergência e de incompreensão que estava havendo ali na igreja da Galácia. Então, o comentarista ele traz aqui a exposição da fala do apóstolo Paulo, da exortação e correção do apóstolo Paulo para aquela igreja e a forma como Paulo defendeu a mensagem do Evangelho. E ele fez, de fato, apologia à fé, à genuína mensagem. Então, o grande objetivo da lição, o grande foco, vai ser justamente trazer essa distinção. Existe uma diferença entre a lei de Moisés e a graça. O título da lição, ele é, por sinal, muito importante, porque ele faz uma afirmação que traz um grande peso. Somos cristãos. Então, somos cristãos, consequentemente,
toda a nossa vida, ela está em função de fazer a vontade do Senhor, de seguir as suas orientações, pois, afinal, carregamos esse título conosco. Né? Esse título de cristão, ele traz um peso e uma responsabilidade muito grande. Então, assim, toda diretriz, tudo que precisamos de informações e de embasamento para, de fato, vivenciarmos o autêntico cristianismo, encontramos na palavra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo ele faz essa distinção e o comentarista traz em foco esse assunto, para esclarecer essa divergência. Muito bom. E entendendo, né, Mazequias, que é uma identidade. Quando nós somos cristãos, nós estamos trazendo aqui a identidade de um povo, né? Desse povo que creu em Cristo, creu em Jesus, e esse povo tem o seu caráter distintivo. E foi isso que Paulo, desde o começo, começou a mostrar ali, né? Tentou fazer essa defesa, procurou fazer essa defesa muito enfaticamente, que a gente vê principalmente aqui na carta aos Gálatas. Nós vamos ver Paulo procurando fincar bem firme, né, essa bandeira da defesa da diferença. Apesar de a gente ter as origens lá no judaísmo, mas Paulo já mostrava que era diferente, né? Que o cristianismo é um movimento diferente e que ele é autêntico, por assim dizer. Amém? Vamos adiante. Então vamos agora ao primeiro tópico, que é prevenindo-se contra a tendência judaizante, não é? Nós vamos falar muito desse termo judaizante. Eu não sei se seria já a oportunidade para você trazer aqui um esclarecimento sobre esse termo, se quiser fazer. Eu vou colocar aqui os 2 pontos e dentro disso você faz essa distinção, tá certo? Então, o primeiro tópico, subtópico é subindo outra vez a Jerusalém, né? Isso está em Gálatas, capítulo 2, versículos 1 e 2. E ali, Paulo, em Jerusalém, quando ele sobe a Jerusalém pela segunda vez, nós vemos que ele participa de uma reunião, né? E eu quero que você fale um pouco dessa reunião, fale um pouco quem eram os judaizantes e o objetivo de Paulo ter ido ali para se reunir ali com quem, né? E traga esses esclarecimentos, por favor, certo? Ok, no primeiro tópico da lição, traz por tema prevenindo-se contra a tendência judaizante, subindo outra vez a Jerusalém. Interessante é que essa ida de Paulo a Jerusalém, o texto sagrado, ele afirma que foi por uma revelação, uma direção de Deus que ele sentiu de ir até aquele lugar pela segunda vez a Jerusalém. E o seu objetivo, acredita-se, inclusive pelo fato de estar ligado também à questão da revelação, da profecia, acredita-se que, segundo o comentarista, bem interessante essa posição dele, que é possível que tenha uma ligação com a água, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Isso com base em Atos capítulo 11, versículo 27 a versículo 30. Então a ida de Paulo, ela não se deu por acaso. Não se deu por acaso. Ele não foi sem um direcionamento. Ele foi orientado por Deus, teve uma revelação da parte de Deus. E tanto é que a própria Bíblia Sagrada, ela faz menção do acontecido com a ida de Paulo lá, o que ocorreu com a presença de Paulo em Jerusalém. Realmente foi algo necessário, algo importantíssimo ali, para que ele viesse a trazer alguns esclarecimentos, inclusive mostrar, fazer apologia e defesa da fé, defendendo aqueles mais fracos. Então, assim, a ida de Paulo, ela se deu por revelação do próprio Deus, e acredita-se que ele estava ali com a missão de levar donativos, levar ali algumas ajuda para os irmãos da Judéia, mas foi direcionado por Deus, né? Foi direcionado por Deus,
E o que nos chama a atenção é que Paulo, ele realmente faz jus ao tipo de ambição que ele recebeu da parte de Deus, de apóstolo e doutor dos gentios. Porque a gente tem o episódio, né, que quando no momento daquela reunião, vale ressaltar que não se trata da reunião do Concílio de Jerusalém. Acredite-se, o Concílio de Jerusalém, ele ocorrera tempos depois desse momento, que foi uma espécie de prévia, até porque, até mesmo entre os apóstolos, sobre esses assuntos, gentios, judeus, havia ali uma certa divergência. Então, isso foi, de fato, ali tratado de forma mais detalhada no Concílio de Jerusalém, mas não confundir essa reunião de Paulo com o Concílio de Jerusalém que ocorreu tempos depois desse episódio aqui que a Bíblia Sagrada registra. Então, Ezequias, vamos aqui organizar aqui as ideias, só para deixar mais claro para os nossos irmãos. A Bíblia menciona algumas vezes que Paulo foi a Jerusalém, ali no livro de Atos, né? A gente pode notar. Então, a primeira vez, quando ele vai, antes dele se converter, ele está em Jerusalém, recebe a carta para ir a Damasco, né? Ali ele vai em busca de prender os crentes, os irmãos e tal. E ali, antes de chegar à cidade, ele tem aquela visão especial e ele cai por terra e tal. Deus fala com ele e ele se converte naquele momento, né? Quando ele entra em Damasco, ele não vai logo a Jerusalém. É isso? Só para a gente organizar aqui as ideias. Ele não volta a Jerusalém, né? Ele vai 3 anos depois, conforme a própria carta que ele escreveu aos Gálatas, ele diz que 3 anos depois ele vai a Jerusalém, né? E ali ele foi até introduzido por Barnabé entre os irmãos, porque as pessoas tinham medo dele, tinham receio dele, né? Exatamente. Mas logo o Senhor manda ele sair de lá, porque eles não, assim, a cidade, os judeus daquele lugar não receberam ali o testemunho dele, e aí ele vai e passa então um bom tempo, né, longe, distante, aí volta 14 anos depois, que é essa ocasião, tá certo? Exatamente. Então, no momento dessa reunião, que vale destacar que não se trata do concílio de Que aí já é outra viagem que ele faz a Jerusalém, o concílio, né? Exatamente. É outra viagem. Então, segundo o comentarista, acredita que tem uma certa ligação com o profeta Ágabo, né? Essa questão da revelação, porque ele foi direcionado por Deus, né, para uma grande missão. Então, além de levar esses donativos para os irmãos, o povo mais simples e pobres da Judéia, da igreja, ele também aproveita a ocasião. O apóstolo Paulo, ele não perdia oportunidade. Ele aproveita a ocasião para expor o evangelho que ele já vinha pregando aos gentios há cerca de 14 anos. O evangelho genuíno, o evangelho autêntico. E é justamente na exposição desse evangelho autêntico que, de certa forma, teve ali até algum certo desentendimento a priori, inclusive diante desse assunto ele teve até que trazer uma fala bem pesada ali ao apóstolo Pedro, né? Mas chegaram-se a um consenso, que era justamente sobre essa questão que ainda gerava ali uma certa dúvida na mente de muitos irmãos sobre a questão da circuncisão. Inclusive, tem a figura aqui do Tito, que ele era um gentio, e meio que os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado, né? E aí encontramos aqui o apóstolo Paulo, ele bem tolerante em relação a isso, né? E aí o que me chama a atenção em relação a esse assunto era a visão de Deus na vida de Paulo, que Paulo tinha a direção de Deus, a visão, a sabedoria. Porque Paulo entendia que se ele fosse, por exemplo, trazer uma imposição em relação à circuncisão,
ele estaria, de certa forma, se contrapondo àquilo que ele já havia pregado sobre a liberdade em Cristo. Então, a vida em Cristo, ela traz liberdade para a vida do homem. Então, não necessitava estar preso a ritos, não necessitava estar preso a ritos. Então, o que Paulo ele ali traz como observação, como pontuação, inclusive o texto sagrado faz nos compreender que Paulo ele resistiu. Inclusive, mais à frente você vai compreender que Paulo ele traz ali a exposição, de certa forma, da sua preocupação em relação a esse assunto. Porque poderia estar ali acontecendo duas razões. Poderia acontecer de certa forma, o evangelho ele cair em descrédito, ou ele ficar ali, de certa forma, como algo duvidoso para a vida dos irmãos e o futuro do próprio cristianismo. Então, assim, Paulo, ele de forma muito sábia, usado por Deus, ele conseguiu conduzir aquela situação de maneira bem pacífica, tranquila e sem haver constrangimento. E essa parte é bem interessante e é válido destacar. Se Paulo não tivesse resistido, né, Ezequias, o cristianismo teria virado uma mera seita judaica. Era assim como já havia os fariseus, haviam os saduceus, os essênios e outros grupos ali, então haveria os, vamos dizer assim, os nazarenos ou os cristãos mesmo, mas como mais uma seita judaica em que até hoje nós estaríamos submetidos ao cumprimento de uma série de ritos, né? Como a circuncisão, a guarda do sábado, e tantos outros rituais judaicos que eram praticados, né? Que são praticados pelos judeus. E a gente estaria submetido. Mas Paulo ali ele resistiu e ele disse que não cedeu nem por uma hora, né? Não cedeu nem por uma hora. Porque eles estavam ali, Ezequias, reunidos, né? Paulo tinha subido a Jerusalém, conforme ele disse, por uma revelação. Eu entendo quando ele fala ali de Ágabo, ele está se referindo àquela profecia que Ágabo havia feito de que haveria uma grande fome, né, na Judéia. E Paulo tinha, né, arrecadado os donativos das igrejas e ele leva a Jerusalém. Eu penso que é mais ou menos por aí. Não sei se é uma outra revelação que não está no texto. Não sei se está uma revelação especial de Ágabo para Paulo que não está no texto bíblico, né? Eu penso que seja referente a essa revelação. Agora, quando ele se reúne ali com Pedro, né, com João e Tiago, são três, né? Ele encontra eles três, na verdade. E ali no meio deles, Paulo diz que vai expor o evangelho que ele pregava para que ele, por acaso, não corresse em vão. Eu acho até uma atitude muito humilde da parte de Paulo, né? Ele foi muito humilde, porque ele foi ali, aqueles que estavam em eminência, como ele diz, que estavam em destaque, que era Pedro, as colunas da igreja, né? Pedro, João, Tiago, né? E ele vai apresentar o evangelho que ele pregava, ver se era o mesmo evangelho que os apóstolos, né, que foram apóstolos antes dele, pregavam. Isso é um exemplo de humildade de Paulo, uma busca de unidade, né? E pelo que foi dito, foi entendido, né, como ele diz depois, que realmente eles concordaram, eles deram as mãos, e Pedro ficou com o evangelho aos gentios, né? Enquanto aliás, Pedro aos judeus e Paulo aos gentios, né? Agora, assim, fala só um pouquinho, Ezequias, sobre esse termo judaizante, porque eu sei que há muitas pessoas que nos ouvem que têm um bom entendimento, mas outras pessoas são mais leigas e precisam do esclarecimento. O que era judaizante? O que significa? Traga aí um esclarecimento, por favor. Bom, a gente pode trazer um esclarecimento começando pela etimologia da palavra. A etimologia é a ciência que estuda a origem e o significado da palavra. Como o comentarista ele traz essa citação, Iodaizo, que significa
viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Aparece uma única vez no Antigo Testamento. Então, o que aconteceu? O que os judaizantes faziam? Eles estavam presos à lei de Moisés. Inclusive, atribuía até mesmo a salvação, de certa forma, ao cumprimento desses ritos. E, irmãos, é o seguinte, sobre a questão do cumprimento de ritos, principalmente dos ritos da lei de Moisés, a lei, ela serviu, ela foi como um raio, serviu para direcionar, apontar, ou até chegar até Cristo. Porém, de Cristo para cá, predomina e prevalece a graça. Então, aqueles que até hoje estão ainda vivendo sob a orientação ou sob os ritos da lei, é o equivalente a estar ainda dentro de uma embarcação que já embarcou há muito tempo. Né? Já parou há muito tempo e ele continua dentro ainda. Então, os judaizantes eram essas pessoas que realmente queriam impor. Eram também, podemos até chamá-los de legalistas. Né? O que é o legalismo, o legalista? É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o compromisso de regras torna o indivíduo merecedor da salvação divina. Significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas. Então, eles só enxergavam aquilo. Atribuíam a salvação, atribuíam ao receber bênçãos da parte de Deus ao cumprimento dos ritos. E era justamente isso que Paulo estava pregando, porque, contrário a isso que Paulo pregava, porque isso trazia muitas dúvidas na mente dos irmãos. Porque Paulo falava sobre o evangelho, sobre uma mensagem que traz libertação ao homem, libertação espiritual. E Paulo ele foi muito enfático em muitas ocasiões ao defender a liberdade que a graça de Deus ela traz para a vida do homem. Então, esse ensino que estava ali permeando entre a igreja poderia, de fato, geraria uma discussão, geraria ali dúvidas entre os irmãos, e aí que se caracteriza justamente a heresia, porque a heresia ela tem como grande prioridade trazer ali a confusão, dispersar e dificulta muito o avanço e o progresso da obra do Senhor. Por isso que os grandes homens de Deus, assim como Paulo e até muitos outros líderes da atualidade, de maneira muito sábia, eles já analisam todo o cenário, analisam a igreja como um todo e qualquer discussão já tratam de corrigir, porque gera muito prejuízo. Então, os judaizantes, eles eram ali inimigos. Né? E é interessante destacar que eram falsos irmãos. Esse é o termo que Paulo fica dizer que eles estavam em meio da igreja, estavam dentre os irmãos, ali gerando dificuldade, trazendo ensinamentos diferentes daquilo que Paulo havia pregado, isso estava gerando dificuldade, irmãos. Então isso gerava ali dificuldade para o progresso e o avanço da obra do Senhor. Então Paulo, ele trata de corrigir. E essas pessoas, elas estavam inseridas dentro o povo do Senhor, dentro do povo de Deus. É importante que se diga, né, irmãos, que a igreja ela começa com os judeus. Ela nasce ali em Jerusalém, né? O seu berço realmente é a cultura judaica. Porém, Deus já havia prometido que os gentios também, né, teriam, quando o Senhor Jesus viesse, quando o Messias viesse, então os gentios também fariam parte desse povo de Deus, do povo de Deus. E aí os judeus, os judaizantes, eles não aceitavam, né, que os gentios crescem, fossem salvos simplesmente pela graça e não se submetessem à lei de Moisés, ao cumprimento da lei e a todos os ritos e rituais. Agora, tem um ponto aqui, que é o terceiro ponto, mas aqui nesse tópico, nesse primeiro tópico, que é sobre Tito. É uma coisa importante a se destacar, né? Porque foi um ponto ali de divergência nessa reunião que aconteceu, né? Paulo está ali reunido com os apóstolos, pelo menos 3 ali são citados,
E Paulo havia levado um convidado, que é Tito. E aí você vai falar para nós, né? Quem era Tito e o que impactou ali a presença desse gentil, né? Ele era um gentil convertido. E o que os judaizantes tentaram impor ali. Exatamente. Houve realmente um ponto de discussão foi justamente esse. Porque estavam presentes ali Barnabé, que era judeu, inclusive seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo, né? Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema, porque ele estava ali dentro do convívio, né? Inclusive dentre os irmãos era conhecido e era judeu. Então isso não faria, para eles não tinha diferença, não era um risco a sua presença. Olha o quanto é nociva essa questão dos judaizantes, esse ponto de vista dos judaizantes. Porque gerava ali uma espécie. Era um preconceito na realidade. Era um conceito formado bem antes. Né? Então o que acontece? Foi tido, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo morreu. Mas não foi uma provocação ao introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Então, assim, ele estava presente ali, gerou, de certa forma, esse desentendimento a priori, mas Paulo, ele estava ali com uma finalidade. Então, o fato de Tito estar ali, eu acredito, isso conjectura minha, seja até uma forma que Paulo usou de maneira sábia para depois trazer ali uma explicação sobre e justificar sobre o fato de Tito estar ali. Porque, a priori, realmente, o objetivo não foi uma provocação, mas foi compreendido assim. Como uma provocação, ele está até conhecido como o incircunciso, né? Está dentro dos irmãos ali e foi caracterizado como uma provocação. Na realidade, Paulo, ele usou de sabedoria, né? Correndo risco até, mas usou de sabedoria, e depois da explanação que ele traz acerca do evangelho, acerca da graça, com certeza trouxe ali um bom esclarecimento sobre esse assunto. Mas realmente o momento ele ficou bem tenso, o momento foi bem tenso, mas graças à sabedoria, graças a Deus e à sabedoria de Paulo, foi conduzido de uma forma bem positiva. É importante dizer que os judeus, naquele tempo principalmente, né, eles não ficavam debaixo do mesmo teto que um gentil. Eles não aceitavam estar participando numa mesma reunião ou comerem juntos, não comiam a mesma refeição com um incircunciso, com um gentil, né? Então eles eram muito radicais. E por isso que quando Paulo traz Tito ali para aquele encontro, e os judaizantes, eles diz o próprio texto que eles se entremeteram naquela reunião. Parece que eles se infiltraram, né? E ali eles realmente apontaram essa questão, né, de Tito ser um gentil. Ele era grego, né? Ele era grego. E quiseram a fina força que Tito fosse circuncidado. E Paulo resistiu a eles ali, duramente, né? Diz que ele não cedeu nem por uma hora para submeter, porque aquilo ali era um ponto-chave, né? Na doutrina que Paulo cria, no evangelho genuíno. Se ele cedesse, né? Se ele cedesse à circuncisão de Tito, então ele estaria quebrando ali um ponto muito central da fé que ele defendia e que era também defendido pelos os demais apóstolos, né? Mas Paulo, eu vejo que ele era mais incisivo, viu, Ezequias? Né? Se não fosse a figura de Paulo, talvez os judaizantes tivessem dominado, né? Parece que Pedro temia um pouco, porque quando Pedro vai à casa de Cornélio, por exemplo, que ele volta, ele é chamado assim, é cobrado, né? Olha, você entrou em casa de gentil. E realmente quiseram, e Pedro teve que se explicar, Pedro teve que dizer, realmente eu entrei, mas foi por uma revelação. Aí conta aquela visão que ele teve quando estava lá em Jope, né?
e que recebe, tem aquela visão daquele lençol com aqueles animais impuros e tal. E aí ele vai explicar e também ele vai esclarecer que quando ele estava lá na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre ali as pessoas que estavam naquela casa, sobre os gentios, do mesmo jeito que havia descido sobre eles no começo, né, lá em Pentecostes. Então, assim, Pedro temia mais um pouquinho. É tanto que quando Pedro vai visitar Paulo em Antioquia, Paulo também menciona isso na sua carta, né? Enquanto Pedro está lá com os irmãos de Antioquia, com os gentios e tudo mais, estava tudo bem. De repente chegam alguns de Jerusalém, alguns judaizantes. Aí Pedro começa a dissimular, né? Começa a se afastar dos irmãos gentios, a ficar de uma forma diferente, de forma que Paulo teve que lhe resistir na cara, teve que passar na cara dele, né? É uma coisa muito assim que às vezes chama a atenção da gente quando está lendo essa passagem. Como é que Paulo pôde repreender a Pedro, que era um apóstolo lá do início, lá do princípio, né? Mas Paulo não temia a aparência dos homens. Ele mesmo diz assim: eu não respeito a aparência do homem, né? Eu não estou procurando agradar a homens, mas agradar a Deus, porque eu sou servo de Cristo, não sou servo dos homens, né? Nesse sentido, Paulo estava muito correto. E eu creio que foi usado por Deus, né, para que mantivesse a pureza do evangelho e não submetesse ao evangelho aquelas tentativas de torná-lo uma seita judaica. Tem mais alguma coisa a acrescentar, irmão Ezequias, nesse Sim, ponto? presidente Josué. Em relação à questão dos ritos, né? E Paulo, ele muito sabe porque o povo gentil já era, de certa forma, escravizado, né, por muitos males, digamos assim, muitos vícios até. E aí poderia ser a questão da circuncisão, poderia ser um fator realmente de muita dificuldade para o avanço e progresso do Evangelho. E aí o que me chama a atenção é que o poder do Evangelho, o poder da mensagem genuína, que é um poder transformador, né? E ele que realmente consegue trazer unidade, porque tanto o gentio quanto o judeu tinham costumes, tinham ali, eram costumes totalmente antagônicos, totalmente diferentes, totalmente divergentes. Então, Verdade. realmente tinha que o evangelho ele veio pregado por Paulo e pelos demais apóstolos de forma muito clara, e ele conseguiu trazer para o corpo de Cristo, conseguiu trazer e juntar, né, essas pessoas para uma mesma finalidade. Tanto é que eu sempre gosto de fazer uma comparação, trazer uma explicação quando o assunto é pertinente, que Deus ele contempla três tipos de povos: judeu, gentil e igreja. Então, quem são os judeus? Todos aqueles que são da nação de Israel, fazem parte da nação de Israel. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são israelitas. E quem é a igreja? É a junção tanto de judeus quanto de gentios que pela fé se unem, se convergem a Cristo. Então, assim, observe que é uma mudança radical. Então, o evangelho, ele trouxe mudança radical, transformadora, tanto na vida do judeu, que se converte, que vem ali com seus muitos rituais, digamos assim, presos a rituais, quanto também do gentio, que pela fé em Cristo se converte e passa agora a ter uma mesma visão, passa agora a ter um mesmo propósito, uma mesma finalidade. Então, observe que o Evangelho ele consegue trazer justamente unidade, que era isso que Paulo estava defendendo, a unidade do Evangelho, do autêntico Evangelho, né? Por isso que ele relata sobre a questão do que estava sendo proposto, um outro Evangelho, né? Dando a entender, a essa expressão que Paulo utiliza, de um outro Evangelho, era de algo que realmente estava vindo ali com uma finalidade diferente, um propósito diferente daquilo que ele havia pregado. Então ele faz a distinção: autêntico evangelho, o evangelho de Cristo, e o outro evangelho, justamente por essa questão
que trazia ali dúvidas para o povo. Nós vamos aprofundar um pouquinho essa questão agora no segundo ponto, né, Mosequias? Porque nós vamos ver que havia uma tensão logo no início da igreja por causa dessa corrente de pensamento teológica, né, e judaizante que tentava realmente mesclar a graça, né, com a lei e fazer ali uma coisa distorcida do evangelho. Então vamos lá. O tópico 2, a tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo, né? E aí nós vamos ver aqui na carta de Paulo aos Gálatas, que é a base dessa lição que nós estamos estudando, né? O espanto do apóstolo. E ele fala para a igreja dos Gálatas assim, né? O que aconteceu ali na igreja dos Gálatas que deixou Paulo tão espantado, admirado, quanto a essa questão que nós estamos tratando aqui, né? Pode ficar à vontade para comentar. Ok, Paulo ficou realmente espantado porque foi algo muito repentino. Pouco tempo depois que ele havia estado presente ali, que ele retornou da viagem, ele já tomou conhecimento, né, que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Estavam sendo, de certa forma, seduzidos por outros ensinamentos que eram totalmente diferentes, divergentes daquilo que ele havia trazido para eles. Então, assim, Paulo, foi o espanto de Paulo, foi da rapidez dessa informação. Então, note que, realmente, nós, quanto cristãos, temos que ter muito cuidado. Porque o inimigo, ele trabalha de forma muito sorrateira. Então, assim, Paulo, pouco tempo depois que havia retornado, ele já tomou conhecimento desses ensinamentos heréticos que estavam ali, de certa forma, confundindo totalmente a mente do povo. Então, o espanto de Paulo foi pela rapidez, que foi um curto espaço de tempo, mas já foi suficiente para gerar ali uma desordem, gerar ali, de certa forma, uma dificuldade entre o povo de Deus. Então, ele utiliza o verbo metatitese, que significa deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca. E o apóstolo Paulo, o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Então, foi uma mudança muito repentina. O espanto de Paulo se deu justamente por essa questão. Uhum. É importante aqui a gente contextualizar, Ezequias, que Paulo ele havia fundado a igreja da Galácia, né? A igreja dos Gálatas, durante a sua primeira viagem missionária. E ele faz essa viagem e tal, e quando ele retorna dessa viagem, ele recebe a informação de que os Gálatas, né, tinham abandonado o evangelho puro e simples que ele havia ensinado, que ele havia pregado, e estavam agora se deixando seduzir por esse outro evangelho, né? E eu só queria contextualizar isso, né, para explicar que viagem foi essa, para não confundir com essa viagem que ele fez a Jerusalém, que teve reunido, né? Que essa viagem que está se referindo aqui, né, que Paulo, quando ele volta de sua viagem, como diz, tão logo Paulo retornou de sua viagem, que viagem era essa? Era a primeira viagem missionária. Ele havia fundado a igreja de Gálatas e outras igrejas ao longo dessa viagem, que passou cerca de 3 anos aproximadamente, né? Quando ele chega ao final, eu acho que ele retorna a Antioquia, ele recebe a mensagem, a informação de que a igreja dos Gálatas havia capitulado diante dessa heresia, diante desse falso evangelho. É importante que a gente diga, né? E ele fica de fato espantado. Rapaz, mas foi muito depressa, porque foi coisa de 2, 3 anos, a igreja já tinha se rendido, né, a esse legalismo, e agora estavam praticando a circuncisão, estavam se submetendo aos ritos, guardando os dias,
guardando os sábados, né? E Paulo, ele fica, assim, espantado é uma forma, vamos dizer assim, suave de dizer. Hã? Você fica surpreso, né? Ele fica indignado, na verdade, né? Ele fica muito chateado com aquela situação. Então, pronto, você trouxe aqui o esclarecimento, né? O que aconteceu foi que a igreja, ela se deixou seduzir por esta doutrina falsa. E você alertou muito bem, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando vê esses modismos, de repente a gente tá, né, recebendo através de pregadores, de, sei lá, na internet, às vezes até nas nossas próprias igrejas, nossos próprios púlpitos, a gente vê pessoas trazendo algo novo, algo diferente, né? E aí as pessoas às vezes se deixam seduzir. Até nós vamos tratar dessa questão da tendência judaizante hoje, que é também um problema que muitas igrejas estão vivendo, viu? Não sei aí em Aracatiaçu se tem essas coisas, mas aqui a gente, né, tem testemunha ocular realmente de coisas desse tipo acontecendo em igrejas. Agora, quem eram os judaizantes, né? Você vai aprofundar um pouquinho mais, já falamos, quiser rapidamente tratar dessa questão. E tem algum nome, Ezequias, que se destaca como... Porque a gente, assim, ouve falar, ou lê, né, na Bíblia sobre eles, e ouve falar pelos comentaristas, mas não há nenhum nome, assim, que se destaque, né? Não, assim que faça referência, não. Mas no caso aqui, era realmente um grupo, né? E pelo que se consegue depender do texto, era um grupo conhecedor. E pelo menos da questão da lei, eles tinham conhecimento. Pelo menos a parte teórica, acredita-se que eles entendiam muito bem, né? Inclusive era o que eles traziam, tentavam ali impor a todo custo. Então, os judaizantes poderiam ser chamados também de inimigos, né? Inimigos Eles, também opositores. a origem deles ali é de Jerusalém mesmo, né? Isso, exatamente. Eles partiram Eram de Jerusalém. opositores. A primeira vez que a gente ouve falar deles é quando Paulo está ali em Antioquia, não é? E aí eles recebem uma visita, né, de pessoas que subiram de Jerusalém sem autorização de Tiago, que era o pastor da igreja, né? E ali tentaram introduzir entre os irmãos, acho que é lá no capítulo 15 de Atos, que nós vamos ver essa questão. Isso, 15 e 24. Isso. Não, logo no versículo 1 diz assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Né? Está no versículo 1 do capítulo 15 de Atos. Aí o versículo 2: Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, né, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, eles logo no princípio da igreja, quando a igreja começa a se expandir, que vai para ali a primeira grande igreja dos gentios, que é a Antioquia da Síria, né? Então, eles já vão tentar ali espalhar essa mensagem deles, tentando impor aos irmãos, aos gentios, essa doutrina, né? Essa doutrina. Tem mais alguma coisa a dizer sobre os judaizantes? Ponto importante também a destacar é a forma como essas pessoas se apresentam. Porque assim, uma pessoa que está direcionada pelo Espírito Santo, ele apresenta-se sempre de maneira simples, humilde. Ele não vai querer apresentar-se na realidade. Ele vai apresentar, vai propagar, mostrar a mensagem do Evangelho. Uhum. Então, essas pessoas, esses judaizantes, além deles estarem ali, de certa forma, trazendo todo aquele cumprimento por conta própria, né? Não tinha alguém que houvesse direcionado, pelo menos da igreja. Né? Por isso que eles não tinham respaldo. Paulo, ele faz nos compreender que eles não eram bem respaldados.
Então, eles estavam ali por conta própria, né? E a forma como eles se apresentavam era totalmente diferente, totalmente de superioridade, né? Apresentavam-se como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. E na realidade eles não foram enviados. Não houve reconhecimento por parte dos apóstolos, por parte das colunas, que eram consideradas como colunas da igreja, o envio deles. Então já estavam ali realmente com Mentiras. um propósito, uma finalidade totalmente diferente e já estavam mentindo realmente. Na realidade, a forma como eles se apresentavam para tentar ali se impor e para fazer com que aquela mensagem que eles traziam tivesse aceitação, a gente está vindo aqui de Jerusalém, a igreja mãe. Então, vocês têm que se circuncidar. Então, imagina uma mensagem dessa sendo recebida por uma pessoa um novo convertido, um recém-convertido. Realmente gerava ali uma dúvida muito grande na mente. Então, Paulo ele realmente tratou de defender. O que Paulo fez foi uma defesa da fé da igreja e fortaleceu, de fato, a fé daqueles irmãos. E essa mensagem, ela serve até para hoje, a mensagem de Paulo. Porque mudou somente a roupagem. O propósito, a finalidade do inimigo continua sendo a mesma. Que é travar, é barrar o crescimento do evangelho. Mudou só a roupagem. Deu só ali um visual diferente, mas o propósito continua sendo o mesmo. O terceiro tópico, irmão Ezequias, fala sobre o clima de tensão, né? Então, dentro daquela reunião que ele participou ali com os apóstolos em Jerusalém, né? Houve momentos realmente assim bem tensos, né? E havia uma pressão muito forte para que a igreja entrasse por esse caminho, para que os apóstolos. É importante entender, Mazequias, assim, que isso não partiu dos cabeças, né? Não partiu de Pedro, não partiu de João, não partiu de Tiago, o meio-irmão de Jesus, né? Não partiu dos apóstolos. Esse movimento judaizante, ele surgiu dentre ali algumas pessoas, certamente que tinham alguma influência, né? Mas os apóstolos, eles não entraram por esse caminho, graças a Deus por isso. Mas houve uma tensão muito grande, né? Houve um clima de tensão muito intenso, né? E eu queria que você também pontuasse aí mais uma vez sobre essa questão a partir do ponto 3 do segundo tópico. Exatamente. E esse clima de tensão, ele foi gerado justamente pela presença e a mensagem dos judaizantes, porque, inclusive, eram pessoas bem antiéticas, porque estava, pelo que a gente consegue depreender do texto, estava havendo a reunião apostólica, digamos assim, pessoas ali para tratar sobre a questão da organização, da igreja, enfim. E essas pessoas, pelo que conseguimos compreender do texto, é como se eles tivessem furado ali o bloqueio, tivessem estado ali entrado como sem permissão, né? E gerado ali assim, uma situação bem difícil. Né? Então eles entraram sem serem convidados na reunião. Então eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. Né? O pior de tudo, o comentarista faz essa colocação muito boa, é que eles estavam infiltrados na igreja. Aí é onde entra justamente a questão do discernimento da liderança. Eles estavam infiltrados, estavam ali, mas a finalidade era totalmente diferente. Isso ocorre muito também na atualidade. Então, tem realmente a liderança, o pastor, a pessoa que está responsável pelo rebanho de Deus, ele tem que ter muito cuidado, muita sabedoria, muito discernimento, porque existem essas situações. Assim como existiu na igreja da Galácia, na atualidade também, de pessoas que estão infiltradas com a finalidade totalmente diferente. O propósito realmente é dificultar o progresso e o avanço da obra do Senhor. Ezequias, é importante entender assim que Paulo foi fortemente perseguido por esse grupo, né?
Porque, primeiramente, Paulo passava evangelizando de cidade em cidade, pregando o evangelho da graça, né, para os gentios, aquele povo que andava em trevas e agora Paulo trazia a luz do evangelho. E aí logo depois esse grupo passava atrás, tá entendendo? Tentando roubar, né, tentando desvirtuar o evangelho que Paulo pregava, distorcer. E até falando assim, contra Paulo. Esse Paulo não é apóstolo, não. Esse Paulo, né, ele não andou com Jesus. E Paulo teve que defender, fazer a defesa do seu apostolado. Né? Às vezes a gente vê assim, Paulo falando que ele foi chamado diretamente por Deus, não foi chamado por homens e tal. E às vezes alguém pode até pensar assim que Paulo era exaltado, né? Mas na verdade era necessário que ele colocasse que ele havia recebido revelações especiais de Deus, né? E ele era de fato um apóstolo. Aí até ele diz que ele era como um abortivo, né? Ou seja, fora do tempo. Ele foi um apóstolo fora do tempo, né? Ele não andou com Jesus, mas ele viu Jesus, né? Quando Jesus se manifesta a ele ali no caminho de Damasco, né, e ele ali fala diretamente com o Senhor. Teve revelações maravilhosas, como ele mesmo vai relatar, que chegou a ver lá, né, o paraíso, e ele teve que fazer a sua defesa de forma muito enfática, para que as pessoas pudessem, as igrejas pudessem crer que o evangelho que ele pregava de fato era um evangelho vindo, né, da parte de Deus, era um evangelho realmente revelado por Deus e não uma coisa imaginada, não uma coisa inventada por ele. Correto? Correto, mesmo. Importante dizer, né, Mosequias? Porque ele foi de fato assim um alvo muito forte, já que ele era o apóstolo dos gentios. Então, se havia esse grupo que andava de igreja em igreja, né, tentando cooptar os irmãos, tentando atrair os irmãos para este evangelho distorcido, então Paulo ele foi o alvo principal desses grupos. Vamos lá. O terceiro tópico, a tendência judaizante hoje. Aí a gente poderia até pensar, não, mas esse negócio de judaizante foi só naquele tempo. Será? E aí nós vamos trazer aqui nesse ponto, mas aqui exatamente a atualização, né, desse movimento. O escritor aqui, o comentarista, não chega a chamar de uma heresia, mas está dentro do estudo das heresias, né, dos movimentos heterortodoxos ou fora da ortodoxia. Então vamos lá. O mesmo evangelho, né? A pergunta: qual a diferença entre o ministério de Paulo e o de Pedro? Porque Paulo diz aí que ele pregou o evangelho aos gentios, enquanto Pedro aos judeus. Havia diferença aí nesse ministério, nessa forma? Explica aí sobre o evangelho que eles pregavam. Bom, o evangelho era e é o mesmo evangelho, que é o mesmo que Paulo pregava, né? Cristo crucificado e ressuscitado. Qual o detalhe, qual a distinção entre Pedro e Paulo? Que Pedro, como o senhor já falou, ele foi e recebeu a incumbência da parte de Deus de levar o evangelho ali aos judeus. Estava muito voltado o ministério do apóstolo Pedro aos judeus. Uhum. Sendo que o ministério que foi confiado ao apóstolo Paulo, realmente dado a ele como missão especial, foi o evangelho aos gentios. Mas o evangelho, o ponto cerne, o ponto principal do evangelho é Cristo Jesus. Então, assim, ambos, tanto Pedro quanto Paulo, se convergiam na mesma mensagem. Eles tinham como cerne a mesma mensagem, que é o Cristo crucificado, ou crucificado, mais o Cristo ressuscitado. Tanto é que quando é feito uma alusão aos cristãos, você vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11,
versículo 26, a parte B do versículo, olha o que o texto sagrado diz, né? Que em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, assim, observe que aqui está, quando é utilizada a expressão discípulos, está tanto as pessoas que eram discipuladas por Paulo, está incluso nesse texto, quanto as pessoas que eram discipuladas por Pedro, também está incluso aqui. E eles foram chamados de cristãos. E observe que o sujeito ele está na voz passiva, ele sofre razão, que é justamente isso, o evangelho libertador, que transforma, ele muda completamente as pessoas a ponto de as pessoas serem realmente reconhecidas por quem está de fora como alguém que foi transformado. Então, os discípulos não precisavam sair nas ruas dizendo que era cristão. A vida deles, o testemunho deles, tudo que eles faziam estavam relacionados com Cristo. Então, assim, aqui nesse texto eu vejo tanto pessoas discipuladas por Pedro, quanto pessoas discipuladas por Paulo, que desfrutaram da bênção do evangelho transformador. O termo cristão ele só aparece 3 vezes no Novo Testamento, né? Uma vez aqui em Atos, ali em Antioquia, quando diz que em Antioquia foram pela primeira vez os crentes chamados de cristãos, né? E Pedro também, ele vai dizer lá em uma de suas cartas, né, que se alguém padece como cristão, não como malfeitor, não como tendo feito algo de errado, né? Mas se padece como um cristão, aí ele dá uma palavra lá. Então, o termo, você disse bem, né? O evangelho que Paulo e Pedro pregavam é o mesmo, não havia diferença. Era o evangelho da graça, né? É o evangelho de que o homem ele é salvo exclusivamente pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus, né? E não através das obras da lei. Mas é só porque, Ezequias, aqui na Epístola aos Gálatas, Paulo diz assim, ó: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão, né? Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, é só assim, Pedro e João e Tiago, eles se dirigiram mais aos cristãos, né, de origem judaica. Porque havia muitos judeus espalhados por todo o império. Sim, que eram judeus de fato, né? Porque, assim, mesmo nas cidades gentílicas, na época do Império Romano, como ainda hoje existe, já existiam judeus espalhados, né, por todas as cidades. É tanto que quando Paulo ele inicia ali as suas viagens missionárias, ele usa as sinagogas como uma plataforma, né? Como um ponto de partida para pregar o evangelho. E sempre que ele começava a pregar o evangelho nas sinagogas, ele era rejeitado, era rejeitado, era rejeitado, né? E aí ele dizia, então vocês não estão recebendo, eu estou dando a prioridade a vocês, mas vocês não estão recebendo, eu vou partir para os gentios. Tem um ponto de ruptura, né? Eles sempre tinham um ponto de ruptura ali, depois que ele insistia inicialmente com os judeus. Mas Pedro, inclusive as cartas que Pedro escreve, ele dirige para os irmãos que estavam, como ele diz, na dispersão, né? Na diáspora, os judeus que estavam espalhados por todo o Império Romano. Mas, voltando aqui ao ponto central do que nós estamos discutindo, é que era o mesmo evangelho, né? Amém? É claro, irmão Ezequias, que há um tratamento diferente, né? Há um tratamento diferente. Porque quando Paulo partiu pregando o evangelho por todo o Império Romano, ele se deparou com culturas bem diferentes daquela que ele conhecia, né?
pessoas totalmente mergulhadas numa vida de perversão e de idolatria e tal, né? Então Paulo, tanto que quando ele chega em Atenas, na Grécia, ele fica admirado com a quantidade de altares que havia naquela cidade. O povo era tão supersticioso que havia até um altar ao Deus desconhecido. E Paulo, ó, sabiamente, tá aqui, daqui é que eu vou, tá certo? Pegar a deixa desse Deus desconhecido e falar do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus Altíssimo, né? Que maravilha. Vamos ao outro ponto, ao outro tópico. Diz o seguinte: o perigo da doutrina judaizante. Sim, mas nós estamos falando disso hoje, né? Porque a doutrina ou a tendência judaizante era e ainda é um perigo para a igreja. Existe essa tendência hoje? Sim, porque ela ameaça diretamente a liberdade e o perigo do cristianismo. Por quê? O perigo ao cristianismo. Por quê? Porque os judaizantes da época, eles, de certa forma, atrelavam a salvação, também justamente ao cumprimento dos ritos, como o comentarista disse. Os cristãos judaizantes alteravam o sangue do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Por isso que foi chamado de outro evangelho. Então, assim, de certa forma, colocar paralelo ou do mesmo peso de salvação para a vida do homem, qualquer outra situação que fora do sacrifício de Cristo, já pode ser considerado algo completamente fora da mensagem genuína do Evangelho. Né? Então, daquilo que Paulo pregava. Então, qual o perigo? É justamente tirar o foco. E qual o foco principal? Jesus. Por isso que o autor, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, a gente tem uma orientação muito forte para a nossa vida espiritual. Né? Onde o autor sagrado, ele diz o seguinte, nos orienta a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Portanto, todos nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, a partir do momento que é colocado um objetivo de tirar ali o foco, de desfocar, com certeza já vai gerar dificuldade. E pode se comprometer até a salvação. Porque, imagina, se pela Bíblia Sagrada eu consigo compreender que o único caminho que conduz o homem ao céu é Jesus Cristo. Então, se eu colocar uma rota, atalho, uma outra rota, um outro amuleto, ou alguma outra situação que não seja o Cristo que Paulo pregava, o Cristo das Escrituras, com certeza eu posso estar essa pessoa vai estar sendo desviado do seu foco e, consequentemente, o risco de perder a vida eterna, de perder a salvação. Então, assim, é um perigo para a atualidade, porque mudou, como falei, somente a época, mas o propósito do inimigo ele continua o mesmo. O propósito do inimigo continua da mesma forma. É por dúvida, é por distração, é tirar o foco. Aí de certa forma, dificultar o avanço da igreja. O propósito não mudou, a finalidade. Mas aqui você falou muito bem, né, sobre essa questão do evangelho, né, que alguém trazendo alguma coisa à parte, né, trazendo alguma coisa à parte de Cristo, um complemento, um penduricalho, né, de alguma coisa. Jesus é o Salvador, mas precisa disso aqui também, né? Porque o cristão evangélico, ele prega o verdadeiro evangelho, né? Exatamente por isso, o protestante, o crente protestante, né? O cristão protestante, porque Cristo é o centro. Cristo é o único e suficiente Salvador. Não precisa de ajudantes.
Porque quando o homem tenta colocar alguma coisa para ajudar, né? Deus não precisa de ajuda, né, para fazer a sua obra. Ele é soberano, poderoso. Mas quando o homem tenta ajudar, ele diminui, ele tenta com isso, o que ele vai realmente poder fazer ou tentar fazer é apagar ou diminuir o brilho, né, da obra de Jesus, da obra de Cristo. Então, por exemplo, vamos citar aqui o catolicismo, né? Eles acreditam em Jesus também. Eles acreditam que Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus. Mas precisa da intercessão dos santos, né? A ajuda de Nossa Senhora, a ajuda de não sei mais o que. A igreja, a igreja salva, se a pessoa não estiver na igreja, né? Então, são essas ajudas. Outras doutrinas também, mesmo com uma certa vertente evangélica e protestante, também usam isso, a guarda de um dia específico. Tudo isto, né, em vez de realmente exaltar a Cristo unicamente como Salvador, essas pessoas, elas atrapalham, né? Elas desvirtuam o evangelho. E Paulo disse muito uma coisa, muito bem uma coisa, né? Com muita severidade. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja o quê? Anátema, né? Uma palavra muito forte que significa amaldiçoado. Paulo estava ali trazendo uma declaração de juízo sobre esse tipo de pessoa e sobre esse tipo de evangelho que era pregado. Vamos agora, irmãos, aqui tratar sobre as práticas judaizantes atuais. E eu gostaria que você trouxesse aí, né? De que forma essa tendência se manifesta hoje dentro das igrejas evangélicas e no meio dos crentes, no meio dos evangélicos, né? Então, as práticas judaizantes, o que acontece? Hoje, como eu falei, o propósito ele continua sendo o mesmo, trazer ali dificuldades para a obra, e hoje está somente com uma roupagem diferente, mudou somente a roupagem. Então, assim, essa questão, por exemplo, quando é colocado a guarda do sábado, você, de certa forma, atrelar a salvação ao rito, a uma observância, então, assim, é algo que gera também, pode gerar essa dificuldade na mente das pessoas, mas eu tenho que fazer isso mesmo, eu tenho que realmente seguir rigorosamente a esse preceito, a essa orientação, né? Qual o embasamento? Se isso por isso que Paulo, inclusive, ele fala isso aos Colossenses, né? Ele traz uma mensagem, porque esse grupo, presbítero Josué, os judaizantes, eles realmente geraram muita dificuldade ali para o ministério de Paulo e também ali para os demais apóstolos. Eles realmente estavam ali infiltrados no meio do povo, né? Então, na atualidade, não é diferente. Hoje, qualquer situação que você atrele para que o homem, para ser salvo, ele precise fazer alguma observância, que não seja observar a palavra de Deus, seguir rigorosamente aquilo que Cristo prescreve na sua palavra, então realmente está fora. Por exemplo, essa questão da guarda do sábado. É algo realmente que você vai analisar à luz das Escrituras, à luz da Bíblia, e hoje, inclusive você, se alguém não guarda o sábado, ou a questão do alimento também, biblicamente você não pode ser julgado. O que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14 até o 18, 14 a 16. Então, o que acontece? Realmente é algo que a gente tem que ter muito cuidado, né? Até para não estar, de certa forma, impondo, às vezes, um peso à vida de alguém, algo que muitas vezes a gente não consegue nem cumprir. E não tem necessidade, biblicamente. Nós somos chamados para liberdade, não para escravidão. Então, Cristo Jesus, ele já fez aquilo que era necessário fazer no tocante ao sacrifício de conquistar a salvação. Então, hoje, é pela fé que se adquire essa salvação,
com base no que Paulo falou aos irmãos da igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não preciso fazer esse esforço no sentido de conquistar a salvação. Vou ter que fazer porque eu tenho que ter mérito para conquistá-lo. Não, é pela graça, é pela misericórdia. A gente consegue, é pela graça e pela misericórdia. Então essa questão da guarda do sábado, da observância rigorosa do kachá, né? Termo hebraico para leis de éticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do chopar, né, que é a trompa, geralmente feito com chifre de carneiro, o uso do talit. Então, todas essas situações são detalhes, são ritos que a gente não pode estar preso a isso. Não deve estar preso a isso. Então, qual é a orientação? Qual a orientação para as nossas vidas? É seguir rigorosamente a mensagem do Evangelho. Então, não posso atrelar nada além de Cristo, a mensagem do Evangelho, que é o próprio Cristo sendo anunciado. Por exemplo, a gente faz uma análise do que está escrito está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, agora não me fugiu um pouquinho a memória, Atos 8, 5 a 8. Né? O que diz lá? Olha como é o formato da mensagem que Paulo pregava e que é a mensagem que Deus espera que a igreja anuncie hoje. E descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Pronto. Não, era simples, uma mensagem muito simples, porém muito poderosa. Que, inclusive, através dessa mensagem, vinha muitas consequências positivas. Enfermos eram curados, mas a mensagem que era pregada, que Filipe tinha a missão de pregar, era o Evangelho simples. Cristo crucificado, Cristo ressuscitado e salvação somente através de Cristo. Então, assim, hoje, na atualidade, os grandes perigos são justamente esses. Que é muito comum você ver outras situações atreladas, como uma forma do homem conquistar a salvação, ter que fazer outras observâncias. E não há necessidade. Né? É um peso a mais. Então, assim, é muito simples. O Evangelho é simples, o Evangelho é puro, é simples e muito poderoso. Então, a gente não precisa mais que nem um outro atalho, Eu vejo hoje, Mazaquias, uma tendência a um misticismo, né, com certos símbolos judaicos dentro e assim não diretamente dentro da igreja, embora que haja, eu conheço inclusive aqui, né, na nossa região, denominações que se renderam totalmente uma espécie de judaísmo e mudaram toda a sua liturgia, certo? E passaram, né, a guardar o dia especial, o dia do sábado, a, a praticar uma série de rituais, tá certo? Até os nomes das pessoas passaram a ter um outro significado. Mas assim, por exemplo, crentes que gostam desses símbolos como a arca, não é? A arca, que mais? Aqui mesmo eu conheço denominações que todo culto, antes de começar a pregação, alguém toca o chofar, né? Aqui, tu acredita? Nomes, igrejas como Assembleia de Deus tocam o chofar. E aí, pronto, né? Eu vejo assim um certo misticismo, a figura do leão, né, aquela coisa, e gente que se batiza no Rio Jordão, né, já sendo batizado, vai lá em Israel e se batiza de novo, né? Eu acho que a pessoa pode até fazê-lo assim, por uma questão de ter aquela experiência, mas de não achar que aquele batismo ali ele é mais especial do que o batismo nas águas comuns aqui do nosso Ceará, do nosso Brasil, né? Então eu vejo assim, igrejas que entra a arca, né? As pessoas vestidas como se fossem sacerdotes, certo? Igrejas aqui, né, neopentecostais, que é assim, viu? Entra aquele grupo de homens aí carregando literalmente uma arca, né? Como uma réplica
da arca que havia lá em Jerusalém, no templo, e chegam e depositam lá no altar, né, aquela coisa toda. Aí o pastor vem com aquele tipo uma estola sacerdotal, um pano assim, né? E é uma série de coisas, usa até aquela kippá, né? A kippá. E eu vejo assim, muitos crentes hoje aderindo a esses modismos, né? Aderindo a esses modismos. E isso não passam de amuletos, de superstições, de coisas que não tem nada a ver com a pureza, a simplicidade do evangelho, né? Jesus Cristo, ele trouxe uma religião, vamos colocar nesses termos, bem simples. Uma religião que é universal, né? É uma religião que tem poucos rituais. Quais são os rituais da religião cristã? Só dois. A ceia, que é um pão, um pedacinho de pão com um pouco de vinho, né? De um cálice. E o batismo nas águas que há em todo canto, todo mundo pode ser submergido às águas e professar a fé cristã, né? E os cultos não tem nenhuma regra na Bíblia. Tem que cantar 3 hinos da harpa, tem que não existe isso, né? O culto tem que ter adoração, tem que ter a leitura da palavra, tem que ter o ensinamento, mas não existe a regra, tá certo? Cada comunidade cristã pode praticar, né, o cristianismo da forma correta, é claro, né? Mas a sua liturgia lá não, né, nós não podemos dizer que ela é sagrada, não pode ser mudada de jeito nenhum, porque não existe nenhuma regra nesse sentido, né? E a gente vê hoje muitos crentes com essas bobagens. Eu considero bobagem. Eu considero falta de conhecimento bíblico. Eu considero como falta assim, compreensão do que é o verdadeiro evangelho e de quem é a pessoa de Jesus, de fato, né? Quem é Jesus? Jesus Cristo, ele é suficiente para nós. Todas as coisas, todos os tipos do Antigo Testamento se cumprem em Cristo, né? Então não precisa mais de arca, não precisa mais né, de símbolos judaicos, de nada disso, porque em Cristo nós temos a perfeição. Uma observação, presbítero Josué, você falando aí, me veio uma memória aqui, é justamente o perigo das seitas, dos ensinamentos heréticos, porque na realidade eles vêm e o objetivo é tirar o foco mesmo. Porque, por exemplo, esse termo que era comumente utilizado para aplicar aos cristãos, os seguidores de Cristo como cristão, hoje pouco você vê essa expressão ser utilizada. Inclusive já foi passado, né, para evangelho, que também vem da palavra evangelho, tudo bem, mas acaba perdendo. Inclusive, algumas igrejas já não utilizam mais nem o título evangélico. Quer dizer, cristã, já acaba perdendo ali o peso, mas muito esses detalhes acabam tirando muito foco. Né? Então, assim, por exemplo, quando você tem muito detalhe, né, em volta à mensagem de Cristo, né, inclusive, só para você ter uma ideia, tem movimentos hoje que acabam pegando para si, carregando para si denominações mesmo, que acabam carregando para si um título de aqui é a igreja da cura, da libertação. Se você observar, Jesus, que é o principal, aquele que opera, que realiza, que faz, que efetua, ele pouco é citado. Pouco, o nome dele é o menos citado no movimento. Mas a ênfase é aquele ministério lá de cura, né? De libertação e tal. De lado, é verdade. Mas, Ezequias, o nosso estudo está finalizando. Eu quero ser grato aqui pela sua excelente participação mais uma vez, tá certo? Eu peço para você fazer as suas considerações finais e a gente poder concluir o nosso estudo em nome de Jesus. Amém. É sempre um prazer, presbítero José, para participar do canal Bereano Pentecostal.
sinto honrado em participar com o senhor dessa programação abençoada, e me sinto muito bem ao participar desse estudo e essa metodologia que o senhor utiliza. Eu acredito que ela fique também bem compreensiva para quem está assistindo, uma metodologia muito, muito prática, e com certeza muitas pessoas estão sendo abençoadas. E eu quero já direcionar minha gratidão a Deus e a você pela oportunidade de uma vez mais estar contribuindo com o canal Bereano Pentecostal. Amém, mas aqui eu sou agradecido mais uma vez também. Espero contar sempre com a sua ajuda, seu apoio, sua participação aqui. E vamos que vamos, né? Este ano de 2025, vamos continuar investindo na obra de Deus, no Ministério do Ensino, que é muito relevante. Quanto mais vai se aproximando a vinda de Jesus, mais o diabo tem trazido confusão, né? Ensinamentos heréticos, misturando o evangelho com tantas coisas. Esses dias mesmo eu estava pensando aí, tem uma igreja agora que tem a área VIP, né? Não sei se você ouviu falar. Pronto. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos, né? Que ponto nós chegamos? Então precisamos realmente estar trazendo, né, ensinamentos, procurando mostrar o verdadeiro evangelho, a verdade bíblica como ela deve ser ensinada, né? A gente não pode desistir, apesar da gente ser pequeno ainda, mas a gente tem que perseverar fazendo esse trabalho. E em 2025 queremos continuar investindo no canal aqui, tá certo? Trabalhando nas igrejas, onde o Senhor nos permitir para a gente levar a mensagem que o Senhor tem colocado em nossos corações. Que Deus te abençoe, Deus abençoe aí a Escola Bíblica Dominical em Aracatiaçu, que já é muito abençoada, né? Tá certo? Deus te abençoe. Aos irmãos também, nós queremos agradecer a todos que perseveraram, está conosco até o final deste vídeo. E o Senhor te abençoe. E 2025, gente, continue conosco, estudando, acompanhando os conteúdos, aprendendo aqui também. E o nosso desejo, a nossa oração é que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Em nome de Jesus e até a próxima. Amém.